Fala pessoal, na nossa última aula, né, a gente viu ali os nossos como funciona, né, o funil de marketing por parte de quem está o gerenciando, né? Como é feita essa parte estratégica aí por detrás, que muitas vezes é invisível ao olho do consumidor. Ele não sabe que ele está sendo levado nessa jornada para realizar a compra, né? Quando ele se inscreve ali numa newsletter, quando ele consome um conteúdo ali num blog, ele às vezes nem imagina que ele está fazendo parte de uma estratégia, como é que ele faz parte do público de uma estratégia e está sendo alvo de uma campanha de inbound. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha como é que funciona desse outro ponto de vista do usuário. Porque entendendo o nosso usuário, a gente é capaz de escrever textos melhores, textos mais voltados para a nossa persona. Tá bom? Aqui eu coloquei uma persona com o menor número de informações possíveis por enquanto, tá? Mais à frente a gente vai se aprofundar nessa questão da persona e vai ter muitos mais elementos, né? Em vez de aqui só o Jonathan, pai de bebê, tá? Isso aqui é só para a gente compreender o que a gente criando artigos, a gente vai dialogar com uma persona. Esse elemento é muito valioso no marketing, mas a gente vai se aprofundar nele em outras aulas, beleza? E do outro lado, a gente tem a nossa empresa, tá? Que é a Baby Shop, um e-commerce de artigos para bebês. Essencialmente, carrinhos de bebês. Eles também são os produtores, eles produzem esses carrinhos também, tá bom? É, é uma empresa que tem, que eles fazem a produção e vendem, né? Não é sempre esse sistema, uma boa parte das vezes, na maior parte das vezes, na verdade, a produtora não vende o próprio produto, tá? Mas você tem casos aí que isso acontece. Só para a gente entender aqui qual que é a lógica desse negócio, tá? Eu peguei essa imagem aqui no Google, provavelmente é um site, não estou fazendo propaganda, que fique bem claro, é só para exemplificar aqui na nossa aula. Então vamos lá. O Jonathan chegou, estava em casa, está desesperado, é pai de primeira viagem, nunca teve outro filho. Ele vai lá e busca no Google como ferver uma chupeta. Beleza? Reparem que isso aqui nem tem nenhuma conexão com o nosso produto, né? A gente está vendendo carrinhos. Então, qual que é a conexão disso aí? Como que a gente vai fazer ele se transformar em um cliente como administradores da empresa Baby Shop, como profissional de marketing de dentro dessa empresa? Beleza? Então ele buscou lá no Google como ferver uma chupeta. E aí ele encontrou um artigo, como ferver uma chupeta e proteger seu bebê, que está lá no blog da Baby Shop. Então aí a gente já teve esse primeiro contato, né? A gente já fez o Jonathan chegar até a gente sem fazer nenhuma propaganda direta, sem nenhuma propaganda deliberada ali, tá bom? E ali no CTA tem: se você quer receber mais dicas para proteger seus pequeninos, assine a nossa newsletter. E aqui vai ter um linkzinho, né, que ele pode clicar e aí assinar a nossa newsletter. Ou seja, ele foi convertido em um lead. Ele acabou de solicitar a nossa conexão permanente. Ele está estreitando os laços com a gente, está dando um voto de confiança. O artigo foi bacana. Então ele falou: olha, legal, é um artigo legal, um artigo interessante. Então eu acho que vou dar uma chance. Quero receber esses conteúdos aí que vocês estão prometendo para me ajudar. Lembrando, muitas vezes isso não vai acontecer num primeiro momento, tá? Na maioria das vezes não acontece, inclusive. Precisa ler mais de um artigo, às vezes ele pode navegar pelo seu blog, né? Imagina. Por isso que é importante a gente fazer aquela linkagem interna. Ele vai ver outros artigos parecidos, ali você vai navegando pelo seu site, ou quem sabe numa próxima busca, né? Você tem otimizado para outra palavra-chave também. Então aqui, reparem que ele fez a busca como ferver uma chupeta. Aqui está a palavra-chave exata, como ferver uma chupeta e proteger o seu bebê. Se a gente está ranqueado lá em primeiro, no segundo, no terceiro lugar, é possível que o Jonathan caia no nosso blog, certo? Esse é o nosso dever como redatores SEO. E beleza, o Jonathan escreveu lá e aí ele recebeu o primeiro e-mail, tá? 5 dias depois dele se inscrever. Não foi logo de cara não, tá? Porque estrategicamente a Baby Shop definiu assim. E aí lá no e-mail tá lá: Jonathan, o leite materno é muito importante. Esse é o título, tá? Para chamar atenção, né? Para fazer com que ele faça o clique lá, né? Pô, aí o Jonathan pensa: caramba, cara, eu tenho problemas com o leite materno, cara. Será que é importante mesmo? Vou clicar, vou abrir. Aí ele abre a mensagem de e-mail. E aí na mensagem de e-mail a gente fala: oi, Jonathan, tudo bem? Reparem aqui que já está segmentado, tá? A gente perguntou o nome do Jonathan na hora que ele foi assinar a newsletter, então a gente sabe o nome dele. Quer saber como congelar o leite materno? Clique aqui e descubra. Na verdade, a gente vai mandar uma mensagenzinha um pouco diferente dessas, em diferentes formatos, né, de fluxos de nutrição,
Mas aqui tem um dos formatos, tá bom? Então quer saber como congelar o leite materno? Clique aqui e descubra. Ou a gente pode começar falando: oi, Jonathan, tudo bem? Sabemos que o seu bebê é muito importante para você, então separamos alguns artigos legais que podem ser úteis para você. Aí você vai lá e coloca o link desse aí primeiro, tá bom? De congelar o leite materno. Se o Jonathan clica aqui e lê esse artigo, tá? Ele já está aumentando mais ainda o engajamento com a marca, vai poder ter mais confiança na nossa empresa, mas principalmente ele nos deu uma informação. Ele está começando a interagir com a nossa marca. Opa, vamos colocar 5 pontinhos para ele aqui de lead scoring, tá? Agora, se ele for participar de um webinar, tá? Talvez ele esteja mais interessado ainda na nossa empresa, no que a gente tem a dizer, certo? Então ele vai ganhar 15 pontos. Ou, se ele acessar um vídeo passo a passo para colocar uma fralda perfeitamente, pode também colocar 15 pontos. A gente sabe que ele é um conteúdo um pouquinho mais rico, deu trabalho para a gente fazer, colocar no YouTube. Então, acessando esse vídeo aí, ele provavelmente vai criar um maior engajamento com a nossa marca. Tá bom? Então, 15 pontinhos para ele também. Agora, se ele só seguir nossa empresa no Instagram, ele vai ganhar ali 3 pontos, tá bom? Não é algo muito sério e tal, mas revelam um certo interesse. Então a gente está funilando por nível de interesse, né? A gente está trazendo ele para sair da etapa da conversão, né, que ele foi convertido para um lead, para a etapa da aproximação. Agora o próximo objetivo é realizar a venda. E tudo isso é automatizado, tá, gente? E obviamente, pode ser que ele não faça nada, pode ser que ele nem abra a mensagem, pode ser que ele abra a mensagem e feche em 5 segundos, pode ser que ele clique em um link, mas não clique nos outros, certo? Então, tem uma série de diferentes estratégias que a gente pode utilizar. E aí, por exemplo, se ele clicar no webinar, a gente sabe que ele está um pouquinho mais engajado. Então, no próximo e-mail, a gente pode enviar umas informações mais aprofundadas sobre isso, pode enviar e-mails com maior frequência, quem sabe. Então, são decisões estratégicas. Isso depende de cada empresa, depende dos profissionais que estão lá dentro da empresa, utilizando essa inteligência que os dados nos trazem. A gente vai ter acesso ao número de cliques, onde ele clicou, a gente vai ter acesso ao tempo de permanência dele com aquele e-mail aberto, quantos ele só jogou para a caixa de spam, beleza? Aqui falando como a Baby Shop. Então, na segunda mensagem, a gente manda o seguinte para ele: a escolha de um carrinho pode ser dura. Isso aqui a gente mandou uma semana depois da primeira, tá bom? Então, como escolher o melhor carrinho de bebê para mim? Carrinhos de bebê para gêmeos, quais são as opções? E aí a gente vai recolhendo mais informações sobre o Jonathan, certo? Como escolher o melhor carrinho de bebê para mim? Opa, já tocou ali no assunto, mesmo que de leve, do nosso produto. A gente vende carrinhos de bebê. Lembrem-se disso, a Baby Shop faz isso, certo? Ou carrinhos de bebê para gêmeos, quais são as opções? Se ele clicar nisso aqui, a gente já imagina que ele tem bebês gêmeos. E aí a gente tem outra informação, e aí ele pode ser mandado para um fluxo de nutrição mais relacionado a carrinhos de bebês para gêmeos. Então a gente pode mandar conteúdo cada vez mais personalizado para o Jonathan. Imagina, a gente manda no próximo carrinhos de bebê para gêmeos, como comprar, né? Como ter cuidados com gêmeos, como reaproveitar as roupas. Diversas opções de ajuda que a gente pode dar, sabendo somente uma pequena informação, e ele vai ficar cada vez mais feliz, porque aquele conteúdo é personalizado para ele. Certo? Mas, caso contrário, né, às vezes ele pode nem ter bebê gêmeos, ele nem vai clicar nisso aqui, não vai querer saber esse artigo, ele continua ali como escolher o melhor carrinho de bebê. Nesse aqui ele clicou. Opa, esse artigo já é mais importante que a gente do que o congelar o leite materno. Então, o Jonathan vai ganhar aqui 25 pontos. Mais pontos, certo? Na terceira mensagem que ele recebe, uma semana depois da segunda, a mensagem: gosta de passear com seu bebê? A gente leva um e-book, os melhores lugares para passear com o bebê em São Paulo. E outro artigo ali pequenininho, apenas com suporte: meu filho não quer largar a chupeta, e agora? Aí se ele clica nisso aqui, você pode já imaginar que ele não está tão preparado, não está tão interessado. Mas nesse aqui, lugares para passear, opa, tem mais a ver com o meu público, tem mais a ver com o que eu vendo, que é o carrinho de bebê. Ou seja, o Jonathan ganhou mais 30 pontos aqui. E aí a plataforma de Memart detectou que ele chegou aos 100 pontos, por exemplo, que foi o que eu defini como o topo do meu lead scoring, né, a pontuação máxima, a pontuação limite, para que a plataforma me avise que ele chegou nessa pontuação. Na mensagem 4 ele já recebe uma oferta. Jonathan, sabemos que você ama muito seu bebê, e é por isso que gostaríamos de oferecer um cupom de 25% de desconto na compra de um carrinho na Baby Shop.
Legal, né? Então ele recebe lá, a Baby Shop vai oferecer esse desconto para ele, né? Já mais exclusivo, já sabe que ele tem uma alta probabilidade de compra, então já oferece o desconto e muito provavelmente, se o Jonathan chegou até aqui, ele vai realizar essa venda. Certo? Isso aí evita que você fique fazendo ofertas erradas, as pessoas ficam se cansem do seu conteúdo que você envia, tá? Então você vai fazer a oferta somente para quem realmente é interessante, é para quem realmente pode chegar a comprar. Beleza? Mas aí não acaba, né? Ele já acabou de se tornar um cliente, como vocês puderam perceber, ele participou por todas as etapas do funil, ele foi atraído, ele foi convertido em lead e ele comprou, certo? E a gente vai para a fase do encantamento. Por exemplo, na mensagem 5 a gente pode falar: está com dificuldades em montar seu carrinho? Percebam, é uma mensagem bem personalizada, simplesmente com o objetivo de encantá-lo, né? Passo a passo como montar um carrinho BB110. Eu coloquei um nome genérico aqui, não conheço de carrinhos de bebê, mas eu coloquei o carrinho BB110. Então é o carrinho que ele comprou, ele recebe aquela mensagem personalizada, o CRM da empresa tem as informações sobre as compras dele, sobre tudo que ele fez. Então se você for segmentando pouco a pouco, você pode fazer um conteúdo cada vez mais especial para ele, tá? Então na próxima vez que ele for comprar outra coisa, provavelmente ele vai buscar Baby Shop novamente. Olha como foi o tratamento que ele teve, né? Olha a aproximação como foi diferente. A gente foi lá, engajou ele, trouxe informações relevantes para ele, ajudou ele a descobrir como qual que era a pergunta mesmo? Congelar o leite materno, né? A gente ensinou ele várias outras mensagens interessantes, mostrou para ele os melhores lugares para passear. O cara já está engajado com a nossa marca e comprou e ainda recebe outras dicas mesmo depois disso, sabe? Então, depois da compra também é um ótimo momento para você manter e reter seus clientes. Eles vão continuar comprando e aí a gente vai mandando de 15 em 15 dias, depende do comportamento dele novamente. Se ele parar de abrir nossos e-mails, a gente reduz um pouco a quantidade de e-mails enviados. É bem legal esse sistema, tá? Mas só para vocês entenderem como funciona essa jornada do ponto de vista do cliente. Aqui, gente, a gente vai falar novamente sobre o funil, quando eu falei ali na última aula sobre as possibilidades de entrar em diferentes etapas do funil, tá bom? Então, normalmente, tá? Como eu disse, nem sempre funciona também, não é uma regra geral, depende de como a empresa, como os profissionais da empresa planejam aquela estratégia, tá? Então, os textos de topo do funil normalmente são voltados para visitantes e leads, tá? Então, isso aqui é considerado chamado também de tofu, ou seja, topo de funil, tá? Em que existe o aprendizado e descoberta. Quando a pessoa entra através de um texto voltado para aprendizado e descoberta, ela nem sabe que tem um problema, tá bom? Nos leads, reconhecimento do problema. Opa, agora a pessoa já sabe que tem um problema. Quando você cria um artigo que já tem o reconhecimento do problema, ela está mais próxima do final. O final está mais abaixo aqui no funil, né? Mas ela acabou de descobrir o problema, certo? Lá no meio do funil, também conhecido como MOFU, tá? Ela já está considerando uma solução. Então, se ela cair no artigo de consideração da solução, ela está mais próxima do fundo do funil, ou seja, mais próxima da compra, tá bom? E aí, o fundo do funil, também conhecido como BOFU, Bottom of the Funnel, ok? Então, em inglês, o fundo do funil, BOFU, ele já está mais próximo da decisão da compra. E aqui a gente tem esse formato legal, tá? Para a gente aprender o aprendizado, descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução, decisão da compra. E é aqui que é importante a gente entender que cada peça de conteúdo vai levar o cliente, o usuário, né, a uma dessas etapas aqui, tá? Topo, meio ou fundo. Então vamos lá. Vamos imaginar, gente, que o Jonathan, tá? Chegou no nosso blog em por meio de uma busca no Google como colocar a fralda no bebê. Ou como aquele caso lá que a gente falou, né? É, de como congelar o leite materno, né? Como aquecer o bico do bebê, a chupeta do bebê, beleza? Então ele chegou através dessas frases aqui. Reparem que não tem nada a ver com o assunto do que a gente vende, né? É só útil para a nossa persona, para o nosso cliente em potencial, para o Jonathan, certo? Então, ele ainda está num período de aprendizado e descoberta. Ele não descobriu sobre o nosso produto, ele não descobriu que ele tem esse problema, ele não descobriu que ele precisa comprar um carrinho. Perfeito? Agora,
Se ele já digita lá no Google como escolher um carrinho e cai no nosso artigo como escolher um carrinho para o seu bebê, ele já reconheceu que ele tem um problema, concorda? Ele já está buscando um carrinho. Então ele entra numa etapa mais à frente, mais próxima do momento da compra. Mais ainda, as melhores opções de carrinho, ele está considerando solucionar esse problema. Né? Ele quer conhecer modelos de carrinho. Então, se ele cair no nosso blog em um texto, as melhores opções de carrinhos de bebê para 2020, provavelmente ele está mais à frente aqui no funil, certo? Então ele já entra numa etapa mais próxima. A gente pode mandar conteúdos, a gente pode ser mais agressivo na nossa estratégia com esse cliente. Não precisa nutrir ele desde o começo para falar sobre carrinhos e naquela velocidade mais lenta, né? É diferente a estratégia, tá? A decisão da compra, né? Então ele está bem próximo de comprar. Nossa, agora falta pouco. Carrinho BB110 ou AC3000? Qual é o melhor? Imagina que a gente tem um artigo lá no nosso blog com esse termo de busca aqui: carrinho BB110 ou AC3000, tá? Então ele está bem próximo de comprar, né? Ele já vai entrar muitas vezes no nosso funil próximo da decisão final. Então, assim que ele assinar nossa newsletter, assim que ele passar o nosso contato, a gente já pode fazer uma oferta rapidinho. Olha para você ver, o cara já buscou aqui. Então, se ele veio através desse texto, a gente identifica que ele se assinou a nossa newsletter por meio desse texto, ele entra em outro estágio do funil. É diferente o modelo, a comunicação que a gente vai ter com esse cara. Concordam comigo? E por fim, a gente também pode pegar o cara no fase de encantamento, a fase final, né? Então o cara tá lá, digitou no Google como montar o BB110, você já sabe que ele já comprou aquilo, então você pode ajudá-lo a montar o carrinho BB110 e, ou às vezes, sequestrar, às vezes, clientes dos seus concorrentes, né, gente? Porque afinal, supor que ele comprou em outra loja isso aqui e você vai estar trazendo utilidade para ele, você é quem vai estar fazendo aquilo para ele, vai estar ajudando ele a montar, ajudando ele a saber onde tem manutenção para esse carrinho. Então, talvez você consiga até fazer agradar tanto a pessoa que na próxima vez ele vai considerar comprar com você em vez de manter-se com seu cliente, porque muitas vezes o seu concorrente, desculpa, muitas vezes o seu concorrente não vai estar fazendo essa mesma estratégia no Brasil. Isso é muito comum. Tá bom? Então, olha que legal. A gente já entendeu aqui que existem diferentes etapas, né? E o que o nosso cliente pode entrar em diferentes momentos dentro do funil de vendas, né? Próximo da conversão ou longe da conversão. Isso aí, gente, vai trazer insights muito valiosos para a gente, tá? A gente precisa, como redator, saber disso aí, para a gente saber qual é a razão pela qual a gente está escrevendo, né? É bem diferente você escrever para alguém que vai estar aqui do que alguém do que para alguém que vai estar mais próximo ao final do estágio do funil. Às vezes se reflete muitas vezes no CTA também, tá? Então, muitas vezes você vai ver um texto, por exemplo, esse aqui, carrinho BB110 ou AC3000, e no final dele você já vai ver um CTA lá para vendas. Olha, se você quer comprar o seu carrinho BB110, clique aqui, certo? Então, nem todo texto ele vai fazer aquela jornadinha, né? Nem todo cliente, nem todo usuário vai fazer aquela jornadinha, nem todo texto tem como objetivo fazer ele andar uma etapa só. Às vezes ele já vai entrar aqui embaixo, entendeu? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que as informações tenham ficado claras. A gente se vê na próxima aula.